noite! Estamos aqui novamente, graças a Deus, para passarmos mais um material para vocês. Esse foi pensado realmente sim na questão da saúde mental. Há muitos motivos e do porquê disso. Sempre é importante, é um tema importante e há muitos órgãos hoje já vindos do Ministério da Saúde, a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a classe mais especialistas, psiquiatras, psicólogos, né, preocupados com a questão da saúde mental, especialmente pelo momento em que passamos. Então, nós vamos passando aí, eu vou passando aí, fazendo uns comentários e esperamos, claro, que vocês gostem e tomem como um aprendizado também. Então, vamos ver. A saúde mental, claro, importante para a nossa vida como um todo e para termos, claro, uma vida mais saudável. Então, vamos lá. Aqui, inicio com questionamentos, né? Para se tratar desse tema da saúde mental, nós vamos pensar nessas três ideias, nesses três parâmetros que juntos devem estar em harmonia. Então vem a questão assim, alguma vez você refletiu, você pensou se os seus pensamentos, ideias e sentimentos estão em harmonia? Ao longo da exposição, nós vamos entender por que esses três parâmetros, em se tratando de saúde mental, devem estar em harmonia. Então, a gente se pergunta assim, como está, né, a nossa saúde mental? Como está a sua saúde mental e por que falar, né, em saúde mental? Então, vamos iniciar assim com um entendimento, mesmo que aqui um pouco mais geral, mas quando se fala, enfim, saúde mental, né, o que a gente está dizendo com isso, né? Ele é um termo, né, que de uma forma, então, geral, ele descreve um nível de qualidade de vida cognitiva. Vida cognitiva ou emocional. Isso quer dizer pra gente o quê? A vida cognitiva é a nossa capacidade de aprender. Capacidade de conhecimento, tá? É isso que significa. Então, veja bem, um nível de qualidade de vida cognitiva, capacidade de conhecimento ou emocional. A saúde mental, ela é entendida, né, como um estado de bem-estar, no qual cada um de nós, né, o indivíduo, é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se de um estresse que é rotineiro, que é diário, né, ser produtivo e contribuir com a comunidade. É um aspecto que eu entendo também muito importante, a capacidade que se tem de contribuirmos para a comunidade, para os demais, para o que nos cercam, com equilíbrio, com saúde mental, né? Estarmos, enfim, fazendo algo para os outros, tá? É também entendida como a capacidade, de administrar a própria vida e as nossas, né, emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem contudo perder o valor do real, já vamos ver, e do que é precioso, tá? Vamos ver ali. Então, o que quer nos dizer, né, como se trata, né, a saúde mental? É estar de bem consigo e com os outros. É aceitar as exigências da vida. É saber lidar tanto com as boas emoções como com as desagradáveis.
Então, nesse amplo espectro emocional, vamos ter muitas, assim, emoções, né? Então, mais ou menos se coloca ali que nem quis se colocar ali, tanto a alegria quanto a tristeza, a coragem, o medo, com amor, com ódio, com serenidade, com raiva, com ciúmes, com culpas, com frustrações. O espectro de emoções, ele é realmente bem amplo, mas aqui se trata, assim, de uma forma mais geral, para entendimento, assim, nosso de todos, né? Quais são os critérios, os itens, né, identificados para que se possa avaliar a nossa saúde mental? 1. Atitudes positivas em relação a si próprio. Disso eu tenho certeza que todos nós já pensamos. Se um dos critérios é a atitude positiva em relação a si, quando nós nos colocamos em uma posição de muito desagrado, isso não está bom, né? Sermos pessimistas em relação a nós mesmos, nos fazermos muitas críticas, né? Não acharmos que somos importantes para algo, para a nossa sociedade, para a comunidade, para o que estamos fazendo, né? Sempre, claro, para dar um entendimento, se usa um pouquinho aqui opostos, né? Um outro item identificado como critério de saúde mental é crescimento, desenvolvimento e autorrealização. Sempre que a gente está, por exemplo, fazendo um curso, né, seja de que maneira ele é, presencial ou um pouquinho mais à distância, enfim, mas que é para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional, e isso nos traz, sem dúvida, uma sensação de bem-estar, que estamos, assim, crescendo, que vamos nos desenvolver com isso, estamos aprendendo e muito provavelmente quando a gente gosta, né, a gente chega ao final e se sente realizado com o que a gente fez ou faz. Um outro critério, a integração e resposta emocional. Aqui, integração com uma resposta emocional positiva, né? O que está nos dizendo esse item? Quando, por exemplo, nós encontramos pessoas que se mantêm muito distantes, né? Um distanciamento que é algo dela, um posicionamento, um pensar, uma atitude pessoal que se isola, né? Isso não é bom. Então, o que é o oposto disso, que é um item de saúde mental? Nós nos integrarmos aonde estamos, certo? Com uma boa resposta emocional. Outro critério, autonomia e autodeterminação. A autonomia é importante até o nosso final da vida, eu tenho que dizer assim. E esse é um item que o cuidador de idosos, ele tem que ter bem ciente, porque um dos seus cuidados para com o seu paciente é justamente o respeito e a preservação da autonomia daquele idoso, isto é, de sua capacidade de fazer as coisas. Então, outro item de avaliação de nossa saúde mental é este item, a autonomia, como capacidade de fazermos as coisas, né? A não dependência a um nível mais profundo das coisas, não por uma limitação temporária, mas de sermos capazes de fazermos, por exemplo, todas as atividades da vida diária que fazem parte da atividade da vida diária. Então, volto, né, um pouquinho como um reforço. Extremamente importante o cuidador ter presente no seu cuidado de preservar e respeitar a autonomia desse seu paciente. O que aquele seu paciente tem a capacidade de fazer deve ser respeitado.
né? Enquanto autonomia individual pessoal. Um outro item, a percepção apurada da realidade. Esse é um item um pouco assim mais criterioso, envolve, talvez em outro momento podemos ver, mas uma discussão um pouquinho mais profunda, mas o que quer dizer? Uma percepção da realidade. Infelizmente, o que acontece quando temos alguma pessoa com um comprometimento importante em relação à sua saúde mental? Há uma perda, né, desse foco da realidade. Aqui vem casos assim de esquizofrenia, de psicoses mais graves, né? Então não vamos chegar a isso aqui, né? Porque não é o momento dessa discussão. Mas há nesses casos, como num quadro esquizofrênico ou num quadro psicótico e em quadros de depressão severa, a perda da percepção na realidade. Então, vem situações, por exemplo, não se dá conta, a pessoa não se dá conta se é dia, se é noite, onde ela está, o que ela está fazendo, né? Há um comprometimento, então, uma percepção apurada da realidade. É algo assim, vou resumindo. Eu sei, eu tenho consciência, percepção que eu estou nesse momento aqui e agora, falando aqui, que está claro, né, que eu estou, exemplo, sentada. Isso não se dá em algumas circunstâncias de agravamento de transtornos, tá? Um outro item, domínio ambiental e competência social. Esse item se volta àquele lá do entendimento de saúde mental, que é você saber-se enquanto pessoa e profissional em uma sociedade. Então, olha um quadrinho aí que resume um pouco mais. Não só resume, como, claro, expõe muito acertadamente. Então, ó, a saúde mental, né, ela é definida como um estado de bem-estar em que a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida, está ciente de suas próprias habilidades, consegue trabalhar de forma produtiva e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Por isso, o desenho ali, isso aqui é o material da OPAS, da Fiocruz, né, que é forte, quer dizer, há suporte, né, para o que é, às vezes, as limitações, as dificuldades que fazem parte do dia a dia. A saúde mental, ela não é desconectada da saúde do corpo. Tanto que o entendimento, quando se diz assim, o que é saúde, né? A ausência de doença, isso não designa mais, né? Não é um entendimento hoje que se toca só isso como que a ausência de doença. Quer dizer, não há nada visível que se perceba que você está, por exemplo, doente, então não saudável. Não. A saúde, ela é entendida como um todo, em seus aspectos físicos, psíquicos, isto é, mentais e espiritual. Tanto que a saúde, o conceito como mais abrangente, é um bem-estar físico, psíquico e espiritual. Por isso não há como desconectar a saúde mental dos outros aspectos. Vamos lá. Aqui para mostrar uma figurinha como é um equilíbrio, né? Então, esse entendimento de saúde mental como uma sensação de bem-estar é o nosso equilíbrio, né? Tanto físico, quanto psíquico, quanto espiritual. Então, há um equilíbrio entre essas potências. E como está a sua saúde mental, né? Como lidamos com
emoções, aquelas inicialmente ali apresentadas, alegrias, tristezas, frustrações, aspectos positivos, né? Medos, mais coragem, né? É o que vai determinar a qualidade da nossa saúde mental. Então, como lidamos com essas emoções no dia a dia? Aqui também, para exemplificar e dar uma cor aqui na minha fala aqui também, reunindo tudo, o que nos daria um sinal de alerta? Então, aqui se reuniu 8 sinais, né? Que se precisa pensar em uma mudança. Quando há queixas de cansaço, porém diário, né? Sempre você encontra aquela pessoa sempre cansada, sem energia. Né? Isso é um sinal assim de alerta para todos, né? E para nós nos darmos conta, mas por que eu venho tão cansado? Por que eu não tenho mais tanta energia para tal coisa? O que vem acontecendo, né? Esse sinal, né? Também se pensa sempre no nosso paciente, vou chamar assim, né? Em quem estamos cuidando. Se mostra assim, por exemplo, sempre cansado, sem um motivo real aparente e que justifique esse cansaço. Tá? Desmotivação, né? Desânimo, tristeza. Eu venho, aquela pessoa vem muito desmotivada, ela se apresenta assim muito desanimada com as coisas, isso vem se repetindo, tá? Também anda assim muito triste, tá? O que sinal é esse para a gente, vamos nos observar e observar melhor o outro. Há sim queixas também que são de aspectos intestinais digestivos. Então, alguns de nós ou algumas pessoas começam a apresentar intestino irregular. Já não há mais aquela regularidade do seu trânsito intestinal, há queixas, né, a esse nível, tá? Há também ansiedade, que vamos ver daqui a pouquinho, muita ansiedade e uma compulsão alimentar. A compulsão, faço uma parte aqui, a compulsão ela é entendida assim, como algo que fica como que fora do nosso controle. Nós talvez não queremos, aqui no caso, compulsão alimentar, comermos naquilo, mas a gente não se aguenta, a pessoa não aguenta e, enfim, ela come em demasia, não consegue se refriar, não consegue se dar assim, agora stop, agora para, já está suficiente, né? Então há uma compulsão também alimentar, até muito junto com a ansiedade. Tá? Há uma dificuldade em dormir, e tanto em dormir quanto em acordar. Daqui a pouquinho a gente vê a insônia. Há pensamentos negativos frequentes, né? Então, a gente sabe, tenho certeza, nós entendemos isso como pensamentos negativos, qualquer coisa que se apresente, a pessoa já diz, não vai dar certo, não serve para mim, isso não vai resolver as coisas, né? Não é bom, né? Quer dizer, sempre muito assim negativo. Um outro sinal de alarme, né, para se repensar sobre a nossa saúde mental, enfim, é uma resistência à atividade física. A atividade física hoje, mais do que nunca, ela é entendida como essencial para a nossa vida, como um todo, tanto nossa saúde física, quanto psíquica, quanto emocional, quanto mental. Sem dúvida nenhuma também aspectos que se voltam à espiritualidade das pessoas, mas na saúde como um todo, a atividade física. Aqui não é uma prescrição de exercício, é
uma escolha de se ter uma escolha para uma atividade física que ela faça parte da nossa vida. E encontramos, infelizmente, muitas pessoas que, junto com as demais, agrega outros sinais aqui que resistem muito a uma prática de atividade física, a uma prática leve, né, que seja, né? Então se junta essa resistência à atividade física, a como que distúrbios do sono, que nós vamos ver, há uma compulsão alimentar ou até outras mais sérias, e cansaço, por exemplo, sempre queixas de cansaço, né? O que vem acontecendo. E um outro sinal aqui importante é uma pessoa que começa a apresentar ou vem apresentando um sono agitado, né? Isso é possível se verificar, né? Assim, especialmente enquanto cuidador, se você acompanha, né, um paciente assim, durante a noite ou até em outros horários que talvez durma um pouco, né? Tente, enfim, se recuperar através do sono. O que você observa é um sono sempre muito agitado, não quieto, né? Aqui há também outras patologias, né? Que é a síndrome de pernas inquietas, aqui vem outras coisas, mas nós já vamos ver um pouquinho melhor ali do sono, mas toda uma pessoa que não consegue, né, ter um sono reparador e que entra em suas zonas do sono, já vamos ver, e que tem um sono mais agitado, desperta muitas vezes, desperta seguidas vezes durante a noite, esse é um sinal de alarme, né? E isso vai comprometer a saúde mental de uma pessoa. Vamos lá. Então, por que falar, né, em saúde mental? Era lá do início das nossas questões. Como estar e por que falar? Não há como fugir do nosso momento atual grave, né, de emergência sanitária e de saúde e não se pensar. Tanto que isso surgiu, o tema é tratado sempre, mas assim, mais do que nunca, né? Esse é o momento que aqueles órgãos que eu comentei para vocês, órgãos oficiais da saúde e psiquiatras e psicólogos, todos que trabalham mais diretamente com essa área, vêm trazendo esse tema, né? Porque o nosso contexto atual realmente é bastante preocupante, mexeu com todo mundo, né? E vem exemplo, né, causando sofrimento para muitas pessoas, né? Para todos nós, às vezes em um nível um pouco mais, um pouco menos, mas estamos todos afetados por essa crise sanitária de saúde. Houve, claro, uma brutal desorganização na linha de trabalho de todo mundo, né? Não vou entrar em pormenores, já que não é objetivo aqui, mas entendemos sim, né, a desorganização que houve na linha de trabalho de todos, né, de todos nós que trabalhamos, enfim, que estamos, espero, desenvolvendo atividades profissionais. Há muitas dificuldades financeiras, né, nos trouxe isso, há infelizmente a questão do desemprego, né, trazendo mais sofrimento. Também, o que isso está nos trazendo também, o que isso não estamos, talvez, sabendo lidar com tudo o que vem acontecendo, né? Ou isso se aplica não necessariamente aqui nesse momento atual que estamos enfrentando, mas quando não conseguimos lidar com as coisas que nos apresentam, também nós temos que parar um pouquinho, rever alguma coisa, porque isso compromete a nossa saúde mental, né? Há muitos discursos e, infelizmente, eu uso muito essa palavra, o infelizmente, né? Mas, assim, muito recheados, né? De ansiedade, de nervosismo, quando não agressivos e demasiadamente agressivos. Então, quando até uma simples notícia, às vezes um comentário
que nos deixa estupefatos, né? Dado o nível com que ele é abordado. Tá? Há muitas incertezas, né? Isso nos traz, claro, sentimentos de insegurança. Há um aumento, isso já estudos, e por isso todo esse movimento também, da ansiedade e da insônia. Há também a questão de atritos familiares, né? Quer dizer, muitas vezes é bom, com absoluta certeza, é uma graça estarmos com os nossos familiares, mas há também momentos de, às vezes, alguns atritos, né? Aqui, sem dúvida, não posso deixar de comentar questões muito sérias, que é, exemplo, a violência, né, que chega assim em graus mais pesados, né, a violência contra a mulher e a violência contra adolescentes e crianças, quando não a violência contra idosos, né, num âmbito assim familiar. Sintomas, né? Nós já conversamos, né, sobre isso, tenho certeza que vocês lembram sinais, né, e sintomas, quer dizer, há muitas queixas, né? Há coisas acontecendo hoje, né? E não diferem talvez, que diferem talvez de outros momentos que não foram assim tão preocupantes quanto que nós estamos passando no momento. Mas o que está se vendo hoje, né? Há um aumento de casos de depressão, há um aumento da ansiedade, né? Há uma tendência ao suicídio. Aqui também faço uma parte, a CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, vem assim alertando, né, através dos seus profissionais, né, tanto da psiquiatria, da psicologia e todos os membros que participam da CVV, Centro de Valorização da Vida, alertando as pessoas quanto a isso, né, uma certa tendência ao suicídio muito preocupante. Há casos de insônia, há um estresse aumentado, né, não aquele nível de estresse suportável e necessário, porque o estresse ele não é ruim, nós precisamos de um nível de estresse, inclusive para nos colocarmos em ação, né? Senão nós seríamos amorfos, né? Não teríamos assim nenhum tipo de postura diferente sem um certo nível de estresse. Só que, claro, quando ele ultrapassa limites aceitáveis, né? Isso pode nos levar a condições outras que vão prejudicar a nossa saúde mental. Há também a questão do uso de substâncias entendidas como tóxicas. Outros profissionais dizemos as substâncias psicoativas, né? Então a busca por álcool, né? Mais, então as pessoas vêm bebendo mais, o uso de outras drogas, né? Enfim, há uma preocupação maior, há um sentimento de preocupação aumentada, uma preocupação com as coisas, com a gente, com os nossos familiares, com as pessoas que estão próximas, com os nossos amigos, com o que vem acontecendo, com o que pode vir a acontecer, se traduz nisso, né? Essa preocupação maior está se traduzindo nisso. E isso nos traz muito medo, né? Então, há, de repente, sim, um medo que é considerado excessivo. Né? Há muitos pensamentos também, a presença de pensamentos intrusivos. E preocupante isso, porque nós estamos, vamos dizer assim, razoavelmente bem, nós estamos bem, e daqui a pouquinho vem um pensamento de, mas e se eu não conseguir? Mas e se isso não passar? Mas se isso não acabar? Mas e se me faltar? Quer dizer, de repente vem um pensamento entendido como intrusivo em um momento que você até está num certo equilíbrio, você está bem, e você começa a se alimentar desse tipo de pensamento que, claro, vai prejudicar a nossa saúde mental. Há também a irritabilidade constante, né? Então, também estamos vendo aí pessoas assim extremamente irritáveis, né?
Se diz até assim, nossa, mas não é para tanto, né? Para que está tão irritado? Por que se mostrou tão irritado? Porque esse nível de irritação, ele está se tornando mais constante. Né? Então, as pessoas perdem o controle sobre si. Ó, aquela capacidade de um controle sobre o seu ambiente e sobre si. Né? Há piora, claro, nas reações psicológicas, né? De tudo. Então, um quadro, exemplo, de uma ansiedade que é considerada leve, ela vem a se tornar mais moderada ou até mais extrema, levando a outros quadros. Então, quando um desequilíbrio emocional acontece, surge, né? E esse desequilíbrio, ele está facilitando o surgimento, o aparecimento de doenças entendidas, doenças de ordem mental. Aqui nós vamos tratar da ansiedade e uma parte importante, a ansiedade não é entendida como um transtorno mental, uma situação. A fase anterior coloquei como um chamamento, né? Quer dizer, de estarmos atentos a nós e aos outros, né? Que no momento desse desequilíbrio, né, nas emoções, se constante e sem se tomar uma providência, né? Olharmos para nós mesmos, para o fora de nós, ou até mesmo procurarmos ajuda, e isso pode levar sim ao agravamento dessas circunstâncias e levar a transtornos. A ansiedade não é considerada, né, como um transtorno mental, é uma situação de desequilíbrio mental que pode ser corrigida. O que normalmente sim as pessoas entendem assim processo? Eu estou assim mega ansiosa para tudo isso acabar, por exemplo, né? Eu vou ter, vamos dizer uma coisa boa, eu vou ter um jantar aí no final de semana, eu já na quinta-feira tô louca para ir, né? Quer dizer, é uma coisa positiva, legal, mas assim, o que se entende aí, né? O que as pessoas entendem? Uma certa impaciência, né? Quando ela não é controlável, quando ela não é legal. Vamos ver, vou construir um exemplo aqui. A pessoa marcou um encontro, um compromisso que é às 15 horas, né? A pessoa ansiosa, né, em certa demasia, ela é impaciente, né, com esse horário. Então, 20 para as 15, né, para as 3 da tarde em casa, ela já começa. Mas como que não está aqui ainda? Mas será que vai vir? E se não vier? Né? Aí, daqui a pouco, daqui a 5 minutos, ela verifica novamente. Nossa, mas não chegou ainda, mas não passou. Quer dizer, aquilo cria, assim, aquela impaciência, né, de não ter o oposto, isto é, uma certa calma, né? E o que as pessoas normalmente também entendem, né? Como a impaciência e que aquele desejo de que algo aconteça. Não, mas ela tem que vir. Não, mas meu Deus, mas não vai chegar a hora. Quer dizer, tem que acontecer de uma forma mais, impacientemente, né? Não tem aquele equilíbrio para poder saber aguardar o momento que está, exemplo ali, marcado, às 15, né? Claro, já vamos ver isso aqui um pouquinho, mas ela traz, infelizmente, muitos malefícios, né? Ela traz a insônia, ela traz ataques de pânico, ela leva a tensões musculares, pode haver também tremores generalizados. Há situações em que você olha para alguém muito ansioso, parece que ela está com falta de ar, você sente quando você está muito ansioso, você até sente falta de ar, então você tem uma respiração mais ofegante, né? Aquela coisa assim. Há um medo, uma sensação de medo entendida como irracional, quer dizer, há um medo que ele não é
racional, né? Você tem medo de quê? Você está, exemplo, em uma rua escura, num horário noturno, né? A rua escura, num horário assim à noite, em uma rua escura, que você verifica que não há movimento. Você pode vir a ter medo de que algo lhe aconteça, isso é um mais racional. Agora, você ter medo, né, de algo entendido como irracional, dizer, eu estou no segundo andar, em uma sala, né, com outras pessoas, mas se eu me aproximar muito da janela, eu tenho medo de cair. Opa, né? Será que é para tanto? É algo assim, né? Há também muita dor no peito, a aceleração dos batimentos cardíacos, da frequência cardíaca, né? Então, como que um apanhado aqui finalizando. Então, a ansiedade é um termo geral para vários distúrbios, né? Que vão causar nervosismo, medo, apreensão, né? Aquele sentimento assim, será que vai me acontecer algo, né? Muita preocupação. A ansiedade é uma emoção desagradável que ela se coloca assim, ó, frente a uma ameaça que é desconhecida. Essa é, inclusive, a definição oficial pela psiquiatria. É uma emoção, né, desagradável, né? Frente ao quê? A uma ameaça que é desconhecida. Não há algo ali racional. Ela é uma apreensão, então, e que nos coloca em um estado de alerta assim constante. Opa, né? Então, quando nós vemos alguém assim muito ansioso, né, um olhar mais atento, né, com um olhar mais atento, nós observamos que essa pessoa vai estar sempre em alerta, né? Qualquer coisa tá, né? Eu diria assim, ela tá ali, ó, ligadona, né? Para tudo, né? Demais. Quando que a ansiedade é um problema? Quando ela fica difícil de controlar. E uma ansiedade constante, né? Ela leva a um cansaço físico, a um cansaço psíquico, né? Porque não conseguimos, ou a pessoa não consegue controlar aqueles momentos ou a situação de ansiedade. E quando ela é muito frequente. Certo, gente? Então, ali falamos, mas como é que você observa? Se observa e observa em alguém tanto sintomas físicos quanto psíquicos, tá? Uma pessoa que está sempre roendo as unhas. É um hábito nada bom, por sinal, mas assim, ela tá assim por nervosismo, né? Ela rói as unhas o tempo todo por nervosismo. É aquela pessoa que, sentada, né, ela não para de agitar as pernas. Né? Ela tá sempre se agitando ou braços ou pernas, né? Sempre ali balançando as pernas. Né? À noite, só fazendo uma parte, assim, do entendimento, né? Há síndromes, há distúrbios do sono que é síndrome, né, de pernas inquietas. Mas assim, imagine alguém que nunca para, né? Tá sempre balançando as perninhas, mesmo sentado, tá? Há queixas assim, ó, de náuseas, podem ocorrer até vômitos, porque há uma descompensação ali alimentar, de gosto, de saciedade, né? E isso leva, sim, por ansiedade, assim, a distúrbios, né? Então, se observa, por exemplo, em pessoas que em uma refeição se diz assim, usar bem, né, como às vezes se fala, aquela coisa assim, ela não come, né, ela engole literalmente, né, então, às vezes em uma refeição que deve ser um pouco mais calma, com uns critérios, né, ela não come, ela não aprecia essa refeição ou, enfim, aqueles alimentos, né, ela simplesmente engole. Então, é questão de minutos. Não, eu já terminei. Tá? Há sensação de tonturas, pode haver, até pela tontura, sensação de desmaio,
de estar ofegante, de estar com a respiração assim mais ofegante, de ter uma frequência cardíaca mais acelerada, né? Você tem batimentos assim cardíacos mais acelerados. A irritabilidade, e por se estar mais irritado, né, também isso leva a dificuldades para dormir, né? Você pode ter dor, né, sensação de aperto no peito, você tem palpitações, né, dizer, sem nenhum motivo aparente, de repente começa a bombar mais o coração, né, palpita demais, né, um momento assim, de muita ansiedade, né. Por isso a sensação de falta de ar, por isso a respiração ofegante, há queixas de dores de barriga, né, enfim, dores abdominais. A pessoa pode vir a ter assim episódios diarreicos, né, tamanha a ansiedade, há sim tensão muscular, e quando em tensão muscular isso nos causa dor. Os transtornos, já que eu estou comentando, transtornos outros, né, que obviamente aqui devem ser avaliados e tratados por um profissional da área da psiquiatria, da psicanálise, da psiquiatria, né, são outros quadros, né, mas vejam assim, uma ansiedade recorrente, estados de ansiedade recorrentes e que não se consegue controlar e muito prolongados, quando não observados e em uma tentativa de se retirar esse estado, de se aprender para não ser tão recorrente, tão frequente, ou o que está acontecendo, pode sim levar a outros quadros como esse, que é, por exemplo, a fobia específica, né? Aqui, fobia, medo, né? Uma fobia específica, medo de altura. Perfeito, fobia, medo de altura, tá? A fobia social, né? Então, de estar entre as pessoas, né? Há pessoas que têm medo de se verem cercadas, enfim, em um ambiente com muitas outras pessoas, né? Há o transtorno esse mais grave, né? O transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passou por uma situação extremamente estressante, né? Há várias, né? E isso pode levar a um transtorno, então, de estresse pós-traumático que fica há consequências, ficam com outros sinais, né? Que devem ser avaliados e tratados por especialistas. Há também uma condição de ansiedade generalizada. Há quadros de crises de pânico que eles aparecem assim, aparentemente, né? Aparentemente do nada, né? São graves, né? Às vezes pela ocorrência deles de uma forma assim inusitada, né? Por exemplo, no trânsito, né? Já quadros, né, de pessoas que sofrem uma crise de pânico quando no trânsito, né? Isso é bem preocupante. Há quadros de agorafobia, né? A agorafobia é o medo de passar mal. Se eu for lá, eu vou passar mal. Se eu me sentar aqui, eu vou passar mal. Se eu for responder, eu vou passar mal. Já fica com aquele medo irracional de passar mal, tá? Há uma reação, há quadros de reação aguda também ao estresse. Há doenças clínicas que levam a quadros de ansiedade e também a outras doenças. Por exemplo, alterações na tireoide, né? Tanto hiper, né, para mais, quanto hipo, né? Quando não controladas, né, também as alterações podem causar outros transtornos de ordem mental. Quadros asmáticos, né, perfeitamente compreensíveis, por exemplo, um quadro de asma, aspas, né, um ataque, aspas, né, um ataque de asma, a sensação da pessoa é que ela não está conseguindo respirar, né. A obesidade leva a outros quadros, também a questão da ansiedade, também a questão de outros transtornos, e há também o transtorno ansioso, que é induzido, né, levado por substâncias psicoativas, né. Aqui é o caso
da cocaína, do LSD. Então, são substâncias que desnorteiam, né, que o seu uso pode levar a quadros incontroláveis, assim, de ansiedade, tá? Na ansiedade, o que está presente, né? O que se sabe, o que os especialistas apontam como causas, né? Eles nos dizem que a genética está presente, né? De 30% dos casos diagnosticados está presente a genética, né? Já se vem com essa propensão a, tá? Há o uso de substâncias químicas, um pouquinho ali depois, como o da serotonina. Então, aqui vem medicamentos, tá? Há, claro, experiências de vida, tá? Pessoas que passaram por quadros de um estresse assim bem prolongado, né? Situações agravantes, estressantes, complicadas, né? Isso gera, né, também quadros de ansiedade até graves, né? Há questões da personalidade, da própria personalidade, há questões do ambiente, há ambientes geradores de ansiedade, sem dúvida nenhuma, né? Creio eu que tivemos, talvez, experiência com ambientes, exemplo aqui, né? Ambientes de trabalho geradores de ansiedade, né? Ao contrário de nos proporcionar equilíbrio, né? Certa calma, não, eles geram por si só muita ansiedade, quando muito competitivos, né? Há presente o estilo de vida, então aqui também muito presente isso numa avaliação de um quadro de ansiedade, como é seu estilo de vida. E a falta de contato com a natureza. Espetáculo isso, né? O que especialistas apontam, vejam bem que a falta de contato com a natureza, que não necessariamente você está numa praia, né? Não, é a natureza ampla, né? Divina, de árvores, de bichos, de verde, né? De cores, né? De estar próximo ao verde, né? Ela sim pode gerar quadros de ansiedade. Ela afeta a falta de contato, pode sim vir a afetar a nossa qualidade em saúde mental, da nossa saúde mental. Se pensar em tratamento, o que dizem então? A ansiedade, ela é entendida hoje assim, quadros leves, quadros moderados e quadros mais graves. Tá? Quando medicamentoso, eu já volto na ansiedade leve, moderada, grave, mas o tratamento, quando de escolha medicamentosa, se obtém um alívio imediato. Aqui fazem parte todos os ansiolíticos, né, que são os benzodiazepínicos. Aqui vem só exemplos, né? É o Valium, que é o diazepam, vem os inibidores da recaptação do neurotransmissor serotonina, que é o que nos faz sentirmos bem, né? Vem o uso de Prozac, que é a fluoxetina, vem o uso de Rivotril, o benzodiazepínico, Lorazepam, Lexotan, Frontal, Ancitec, e em quadros mais graves, com transtornos, né, de ordem assim mais graves, aí é o uso, é obviamente critério médico, né, de uso de antipsicóticos e beta-bloqueadores, né. Exemplo como um beta-bloqueador é o propranolol. Todos eles causam dependência, se não bem acompanhados, e quando também a pessoa não toma um outro cuidado para consigo. E há um tratamento sem medicação. Entre eles, né, a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia, né, focada no presente.
ser um tipo de terapia utilizada por psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, que se foca no momento presente. Então, não é a análise, a psicanálise, que trata, assim, desde questões da infância, né? E que vem trazendo para serem analisadas. A terapia cognitivo-comportamental, ela, enfim, se foca no presente. O que está acontecendo com você agora, tá? Esse tipo de terapia, esse tipo de tratamento sem medicação, ele previne mais recaídas. Há também, como um tratamento não medicamentoso, a meditação e técnicas de relaxamento. E há a atividade física, especialmente a aeróbica, exemplo, caminhadas, né? Por quê? Porque a atividade física, especialmente a aeróbica, né, ela libera endorfinas, né? Hormônios que fazem parte de todo um circuito neurocerebral e que nos dão a sensação de bem-estar. E há também um tratamento com alimentação balanceada. Quer dizer, esses aspectos, esses itens fazem parte de uma oferta de tratamento para a ansiedade não medicamentoso. Então, dentre as medidas estratégicas de ordem geral que a gente pode pensar para prevenir quadros ansiosos. Assim, o equilíbrio, né? Mas nos darmos conta que há coisas que estão sob o meu controle. Como exemplo, cuidar da alimentação, ser solidário, ter empatia, né? Saber se colocar no lugar do outro, né? Como talvez quando somos empáticos, quando nos colocamos no lugar do outro, nós entendemos melhor as circunstâncias pelas quais aquela pessoa está passando, né? Evitar sair de casa como uma norma até então, né, adotada dentro do possível, obviamente, né? Mas isso é uma coisa que está sob meu controle fazer, né? Aprender algo novo, está aí a nossa coordenadora, né, passando N cursos que são novos, para o quê? Para um momento, para nós nos preenchermos com algo bom de aprendizado, que vão nos dar um diferencial daqui a pouquinho mais já vão nos dar um diferencial. Então, nós nos preenchermos com coisas que vão mexer com o quê? Com a nossa cognição, com a nossa capacidade de conhecimento, de aprendizado. Fazer exercícios, sim, de alguma forma cada um, enfim, contra a sua, né? Não espalhar fake news nesse momento, né? Extremamente importante isso, vem coisas assim, que eu diria, não vou passar assim, passadas, né? Inacreditáveis, assim, o que às vezes as pessoas colocam, né? Se hidratar, né? Um dos aspectos extremamente importantes para a nossa saúde como um todo é nós tomarmos água, claro, líquidos, mas nós nos darmos conta da importância da ingesta de água para uma hidratação recomendável, para nós estarmos com todo o nosso sistema urinário bem, né? E, enfim, condições de pele, né? Condições de hidratação, né? Enfim, isso é uma das coisas que está sob o nosso controle. O que está fora do nosso controle, né? O que nós não podemos, no momento, nós não controlamos? A economia mundial. Não temos como controlá-la, né? No momento. Também está fora do nosso controle o fim da pandemia, né? Ainda não temos esse controle ainda, né?
também está fora do nosso controle atitudes que são de outras pessoas. Então, talvez repensemos coisas que de antemão sabemos que não vão ser mudadas. Tá? E também a cura do vírus, né? Nesse momento, né? Iniciei lá a questão que está todo mundo se voltando, né? Para esse momento, né, emergencial e que vem afetando nossas vidas, nossa saúde, né? Também isso, né? Graças temos especialistas na área que estão se voltando para isso, se desempenhando para isso. Então, o que podemos fazer, né? O que se pode fazer? Seja paciente, né? E mime-se. Respire corretamente. Porque quando nos observamos muito ansiosos, ou quando observamos alguém muito ansioso, sabemos, tá? Ofegante, respiração ofegante. Então, calma, respira, respiremos, calma, nos acalmemos. Contate pessoas de apoio, né? Pessoas talvez que de antemão você já saiba que às vezes em uma palavra, em um momento de atenção, vão te dar um apoio necessário. Veja também, veja e reveja seus recursos internos, como a sua capacidade de inteligência, de aprender, sua criatividade, seu humor, né? Humor, né? Na psiquiatria é o tom, né? Temperamento é o tom que dá humor, né? Assim, tá alegre ou tá triste, né? Isso é temperamento, não personalidade, né? Temperamento é o tom. Está bem, está tranquilo, está mais alegre, está mais calmo, está mais sereno. Sua capacidade de assertividade, no sentido de você acreditar, né, que pode, que é capaz, que vai obter resultados. Reavalie os seus objetivos também. É uma indicação, né? A gente reavaliar os nossos objetivos, tá? Obstáculos, aprendamos também, a gente se atente que obstáculos permitem sempre aprendizagens, né? E com isso melhoramos também as nossas competências. Então, o que nos dito, né, que nos sugerem assim, como medidas estratégicas não medicamentosas, né, dentre aquelas. Assim, ó, identifique os horários que você percebe que é o seu maior pico de estresse. Evite, nesses horários, desenvolver atividades que vão exigir mais de você. Quer dizer, uma atenção maior que talvez, pelo nível de exigência, vão te deixar mais ansioso. Então, se você se observa que naquele momento você fica mais ansioso, não se dê mais coisas para fazer, especialmente coisas que vão te exigir mais atenção, mais controle, algo assim. Tá? Escolha um período curto de tempo para se inteirar de notícias, considerando o momento, contexto, o momento atual, né? Isso faz uma diferença, gente, enorme, né? Você limitar, né, o acesso, né, a informações que elas vêm, obviamente, né? Os veículos de informação estão aí para isso, para informar recorrentemente, né, diariamente ou a todo momento, sei lá. Porém, a gente deve limitar um tempo para isso, né? Porque você fica, senão você fica um sujeito, um indivíduo que fica atento a todas as mudanças, a todos os momentos, e aquilo, não, mas lá deu isso, não, mas enfim, aquele canal deu aquilo, não, mas aquele especialista. Então isso vai mexendo muito e vai desequilibrando uma certa ordem. Não, estar
bem informado, isso a gente tem que estar muito bem informado, mas também limite seus horários de acesso, né? Ou até canais, enfim, de sua preferência, né? Quando se sentir assim mais ansioso, né? Como se diz assim, mais nervoso, né? Você fica mais ansioso, né? Não se dê, enfim, assim, muitas tarefas, tá? Faça uma lista, sim, é o que se diz, se você está assim por demais ansioso, faça uma lista das atividades do seu dia. Né? Construa essa lista, né? Hoje é isso, tenho isso, dando prioridades a ela. Prioridades e dê tempo também, para que se consiga, né, concluir. Quando você se coloca muito, né, eu tenho isso, das 8 às 9 isso, às 9 e 5 aquilo, eu tenho mais isso, depois isso nos enche, né, isso nos deixa assim mais ansiosos para quê? Para nós darmos conta daquilo, para a gente poder encerrar, e isso também vai assim aumentando o nosso nível de ansiedade, né? E ao final do dia, risque o que você concluiu. Risque, você vai ver, nossa, consegui fazer isso, agora eu vou rever, nem precisava tanto isso, agora isso aqui eu posso passar para amanhã, isso aqui já pode esperar. A gente tem umas surpresas aí, surpresas boas quando da construção dessa lista. Mesmo estando em casa, alguns ginásios mais em casa, ou mesmo estando em casa, é extremamente importante para a nossa saúde como um todo e a nossa saúde mental, você ter, sim, manter e respeitar uma rotina. Dizer, não é aquilo, vou dormir quando eu sentir mais sono, às 4 da manhã, vou acordar depois do meio-dia, hoje não vou fazer nada, né? Não, isso não é bom. Se tinha e se deve manter uma rotina de dia, de todo o nosso dia, para que ao final dele, entre outros aspectos, não nos sintamos assim culpados porque você acha que deixou de fazer alguma coisa. Nesse dia também façamos, né, um agendamento de atividades que são prazerosas para a gente, mesmo estando em casa. O que assim é legal, nossa, agora eu vou fazer um bolo, aí as confeiteiras, o pessoal que adora aí cozinhar, fazer bolos e tal, né? Hoje eu vou fazer um bolo, né? Que legal, né? Vou servir para um lanche, servir um jantar, dizer algo que te faça bem. Vou assistir aquele filme que eu quero assistir há tanto tempo, né? Opa, peraí, meu amigo, faz dias que eu não falo com ele, deixa eu falar com ele, né? Deixa eu ouvir aquela música ali que eu tenho ali, que faz um tempão que eu não ouço mais, que eu gosto tanto, né? Se dê coisas, enfim, de prazer para você se sentir bem, né? Faça exercícios simples, como exemplo da gratidão. Né? Uma palavra bastante utilizada, né? Mas cada vez mais, talvez necessária, especialmente para os mais conscientes, que é a gratidão de vida ou de tudo aquilo de bom, positivo que te aconteceu, né? Como ter se alimentado bem, como ter alimento, como ter se alimentado bem, como ter conseguido dormir melhor, como ter conversado com alguém da tua família que fazia um tempão que você não conversava, de você ter feito um bolo que nunca fez antes e saiu maravilhoso, né? Ter esse exercício de agradecimento, tá? E sim, reveja o seu estilo de vida, cada vez mais presente em inúmeras patologias, né? Em inúmeras doenças, tanto que em um primeiro momento, em todas elas é avaliado como é seu estilo de vida. E esse é um item de avaliação na presença de todas, da ansiedade e de todas as demais doenças, né? Porque ela define o teu estilo de vida, o nosso estilo de vida define a nossa saúde. Agora, não vá praticar uma meditação e ficar que nem um gatinho nervoso.
né? Acaba logo com isso que eu não me aguento mais, né? Se dê o tempo de realmente relaxar e, né, se dê esse tempo aí, certo? Um beijo nosso aí pra vocês, tá? Do gatinho nervoso. E a insônia? Ah, que coisa terrível essa insônia, né? Vamos, assim, no primeiro momento também, assim como a ansiedade, entender o sono, né? O sono, ele tem fases, né? E é entendida essas fases assim. Em um primeiro estágio, né, você está entre a vigília e o sono, né? Então, é aquele momento como que você está se preparando, tô ficando com sono, esse filme tá me dando sono. Quer dizer, você começa, né, aquela sensação de ficar, enfim, com sono, né? Você estava em estado, né, já estava em vigília, acordado, e lá, né, você começa, enfim, a se sentir mais dormente. Aí inicia o estágio do sono, né? O sono mais pesado, né? Você deitou, tal, e vem normal, né? Vem o estado de sono considerado mais pesado. Vem o sono profundo e é nesse momento do sono profundo que você tem uma recuperação fisiológica, né? Por isso se diz que sono reparador, né? Que realmente você foi adormeceu e entrou em um estado de sono profundo, de recuperação das forças, né? Recuperação fisiológica. Aí, no sono profundo, há sim uma diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial e até aqui não está também da temperatura, né, corporal normal, isso tudo normal. No sono profundo nós temos diminuição da frequência, quer dizer, os batimentos cardíacos começam a diminuir, né? Também há diminuição da pressão arterial, também há da temperatura corporal. Importante se saber também isso, porque quando nós estamos cuidando de alguém em um horário, exemplo, noturno, né? Você sabe que se você verificar a pressão arterial às 20 horas, considerando que essa pessoa dorme entre 20 e 21 horas, né? Um exemplo. Você for verificar às 20, você vai obter um resultado. Você vai verificar a pressão dela quando já, exemplo, se levantando ou um pouco mais tardia, 4, 5 da manhã, você vai obter um outro resultado e que provavelmente vai ser bem mais baixo, porque baixa a pressão arterial. E o sono REM. Esse sono REM é o restaurador, no qual o corpo fica imóvel, apenas os olhos se mexem. Quando nós olhamos alguém dormindo, que está assim, que a gente verifica, né, que parece assim os cílios tremendo, né, assim, as olhos tremendo, a gente diz, tá dormindo assim que os olhos estão tremendo. Realmente isso é o sono, isso acontece durante o sono entendido REM. E é nesse momento também que se sonha. E é interessante também aqui que a psicanálise nos diz, né? Quando nós lembramos de um sonho, é porque nós acordamos. Porque nós não lembramos de sonhos quando tivemos um sono profundo, porque nós não acordamos. Nós só lembramos dos sonhos quando, por aquele sonho, a gente acordou. Então, a gente tem isso também. Um sono numa fase REM. Quando entramos num sono na fase REM, que é profundo, nós sonhamos e não lembramos. Então, toda essa fase, ela se dá, mais ou menos, segundo, né, os estudos voltados a essa área, ela se dá em torno assim, aquela sonolência começa 5, 10 minutos, você tem aquele cochilo, né? Parece assim, nossa, eu vou ficar aqui, eu vou cair aqui dessa cadeira, né? Vou cair aqui do sofá e tal, né? Você pode vir ter calafrios, o quê? Não isso ruim, é aquilo, você fica com frio, quer dormir. Em torno de 20 minutos mais,
você tem, ó, a diminuição da temperatura corporal e há uma desaceleração de pulso, né? Então, a frequência cardíaca, os batimentos cardíacos começam a diminuir. Em 30 minutos, meia hora, 40 minutos, você entra em sono profundo. E aí vem a excreção, né? A saída de toxinas. Por isso se dá a reabilitação fisiológica. E em uma hora, né? Você pode vir então a sonhar. Você tem intensa atividade cerebral através de sonhos. Então, também ali só está sendo colocado aspectos, ó, os mesmos, é só assim dando um reforço na ilustração. Então, quanto de tempo assim abrange? A fase 1, aquela transição vigília-sono, ela é em torno de 5% da noite. Quando você tem mais, né, você já está mais assim desacelerada, né, com os batimentos cardíacos diminuídos, respiratórios, músculos mais relaxados, a temperatura corporal já começa a diminuir, você está em um sono assim mais leve, isso percorre em torno de 45% da noite. O restante 30% então são o sono de ondas lentas, né? Isso quer dizer assim, todo o nosso corpo vai funcionar mais lentamente, né? Também o metabolismo ele começa a cair, vejam, né? Sabendo disso, da importância, né, de um sono reparador, o coração então bate mais devagar, a respiração fica mais leve, e na fase REM, mais profunda, que abrange 20% dessa roda, né, dessas fases do sono, que é então o sono profundo, ocorrem os sonhos, né, então há fragmentos de memória, né, vocês, nossa, eu sonhei isso, né, que eu estava lá, sonhei de novo, me lembrei, né? Você tem isso. O que se tem ali? Você tem descargas de adrenalina, né? Exemplo, quando frente a pesadelos, né? Aí você tem mais descarga de adrenalina. Há picos, né, de batimentos, conforme está acontecendo essa fase REM. E também ocorrem, enfim, os sonhos, né? E esse momento da fase do sono é extremamente importante para nós pela consolidação da memória, porque a insônia, entre outros aspectos, fazendo, né, o contratempo, a insônia ela nos leva a prejuízos de memória. Por isso a importância de um sono, né, reparador, que se dá na construção, na preservação da memória e da nossa capacidade de aprendizado. Então, quando alguém, talvez assim, é acordado durante o sono, ele volta a dormir, mas ele retorna à fase 1. E quando bem relaxado, a fase REM. Então, completa toda a fase do sono. As causas de insônia também são inúmeras. O que são mais apontadas são eventos estressantes que você talvez tenha passado no dia, na semana, mudanças de toda a sua rotina, né? Você vinha acostumado a tal coisa, e enfim, de repente por A, por B, por C, há mudanças na sua rotina, isso sim, inicialmente pode vir a interferir na qualidade do seu sono. Há uma insônia condicionada ao estresse, né? Então, aquilo, você se deixa tarefas mais pesadas, mais carregadas, que vão exigir de você em um horário que você deveria estar se preparando para um sono, né? E há também a presença de transtornos, né? Aqui há um agravamento mais sério, como por exemplo na depressão, tá? A insônia, então, né? O que ela traz? Tem toda uma figura aí, né? De noites mal dormidas, e quem já passou por isso sabe como noites mal dormidas e a persistência dessa condição realmente prejudicam por demais a nossa saúde física, psíquica, né? Porque há aumento da pressão arterial,
Há queixas de dores de cabeça ou início, né, enfim, repentino de cefaleias. Há prejuízos na memória. Há a questão de diminuição do seu desempenho no trabalho, no desempenho do seu dia a dia. Há prejuízos, porque há queixas de cansaço, você se sente mais cansado. Com certeza, talvez todos nós passamos por alguma situação que nos levou a um estado de insônia, sempre passageiro, né? Mas assim, uma noite muito mal dormida e sabemos do resultado no dia seguinte, né? Como isso diminui, enfim, toda a nossa performance para o dia a dia, né? Há questões, sim, bem mais complicadas, como o acidente vascular cerebral. Há, sim, desequilíbrio hormonal, e aí vem, assim, todo o descontrole, né, de neurotransmissores, né? Nós vimos isso quando do sistema cerebral, vimos alguns neurotransmissores, vamos rever, né, que é a questão assim, ó, muito aumento, exemplo, né, muito aumento de cortisol. Quando há muito aumento de cortisol, nós temos uma instabilidade emocional, isso é um aumento da irritação, de estados ansiosos de irritabilidade. Já vou falar da luz azul. E o que nos tira, né, entre outros, o que nos tira, assim, o sono, né? Falta de uma rotina, inclusive de horário de sono. Muda tudo quando se tem uma determinada rotina para um descanso, para um restabelecimento, né? Uma ineficaz, né, assim, a não presença de uma atividade física, né, prazerosa, uma atividade física que aumente todos os níveis de serotonina, né, de endorfinas, toda aquela sensação de bem-estar, que leva a um cansaço, aspas, cansaço bom, né, realmente você não faz nada. Então, há casos, assim, de obesidade, e a obesidade leva a episódios apneicos ou leva à apneia, isto é, episódios curtos de falta de ar. Inclusive, uma das situações, né, que exigem tratamento, atenção e tratamento, é a entendida apneia do sono, né, para temporariamente de respirar, né. O que nos tira também o sono, né, alimentos muito pesados antes de nossa hora, assim, de costume de irmos dormir, né, nos alimentarmos com coisas muito pesadas, bebidas muito excitantes, né, até mesmo café, o chá preto, né, uso de celular, né, ligado ali 36 horas, se tivesse, né, um dia 36 horas, pessoas que se ligam o tempo inteiro, inclusive muito falado isso, questões de, assim, crianças e adolescentes, né, para se ter certa limitação, né, os pais, enfim, professores e tudo, para uma orientação de limitação de uso do celular, né, dizer, até o momento, agora eu vejo e deu, agora não mais, né, questão da luz, questão de você voltar toda a sua atenção para o que vem ali, né, às vezes coisas muito boas, mas não é assim adequado, só a luz do celular já é bastante prejudicial, né? E há também ali, ó, circundando aquele pobrezinho, um desenho, né? A exposição a uma luz azulada, que não é indicada para um quarto de dormir. Por quê? Porque a luz azulada, né, de cor azul, assim, enfim, né, ela diminui a melatonina, que é o que vai nos dar a sensação de sono, né, de sonolência, que vai nos ajudar a dormir melhor. Então, uma pessoa que tem distúrbios assim de sono, como a insônia, enfim, ela tá sempre cansada, há uma falta de foco, né, diário nas suas coisas, né, você perde o foco, né, 1000 coisas, né, mas o que é mesmo que eu tinha que fazer,
Então você não mantém aquele foco assim diário de vida, né? Aumento da irritabilidade, é uma pessoa assim mais lenta, né, nas coisas, em dar uma resposta, pois pode estar muito cansada. Há queixas várias, né? Queixas musculares, queixas de dor de cabeça, queixas assim digestivas, né? Perdeu aí um sono reparador. O celular tá aí, né? Então assim, ó, ele reduz hormônios, aqueles hormônios bons, né? Que participam da qualidade do sono, né? E levam à questão da insônia, então, né? Não é recomendável, a partir do momento que você começa a retirar também, assim, o celular antes de dormir, você começa a observar uma melhora, porque você não tem mais aquela luz, aquele chamamento, enfim, para estar ali. Reduz toda a questão hormonal. Então, ele não é adequado para se levar, tá? E as estratégias, então, para a gente corrigir, né, um quadro de insônia, uma situação de insônia que podemos estar passamos, de nosso paciente ajudar, né? As estratégias não medicamentosas, elas são de ordem: higiene do sono, controle de estímulos e técnicas de relaxamento. Tá? Um quarto, né? Vejam bem, quando possível, né, se espera possível, né, o quarto de dormir, ele é para isso, é o quarto de dormir. Ele deve estar o mais silencioso possível, para que não ocorram, então, estímulos, né, nos deixando em sinal de alerta, escuro, a temperatura dele em torno, agradável, né? Em torno, dizem, né? Há uma indicação em torno de 20, 25 graus. Aqui eu aproveito isso porque me lembro assim, de termos comentado o cuidador que vai deixar, né, seu paciente, sua paciente antes está preparando tudo para seu paciente assim ir dormir, né, é a hora dele dormir. Você deve se atentar, observar esses aspectos. Como é que está ao redor, né, como é que está o ambiente do meu paciente, né? Ele está assim agradável em termos de temperatura para a pessoa, está mais silencioso, eu apago um pouco mais a luz, não deixo luzes fortes, né? Aquela questão da luz azul, né? Não permitir isso, inclusive há contraindicação de quarto de dormir com paredes da cor azul. A cor indicada é amarela ou âmbar, né, num quarto, tá? Mas mais especialmente é que o quarto para dormir, ele é para isso, para dormir. Ele não é para pagar contas, ele não é para resolver problemas, ele não é do horário de refeição, ele não é para resolver pendências de trabalho, nem de vida pessoal, porque é o momento, é o espaço de ir dormir. E o que se mostra também muito, muito importante é que esse teu quarto de dormir, esse teu espaço para dormir, ele seja o mais ordenado possível. Todo o ambiente ordenado e organizado passa sempre uma sensação de calma e aconchego. Tenho certeza que todos nós, quando entramos em um local, ou nos vemos, né, em casa, enfim, em lugares, que está desorganizado, aquilo nos desorganiza também. Não deve ser assim o nosso espaço para dormir, nem o do nosso paciente. Ele tem que estar o mais organizado, ordenado, limpo e calmo possível. Outra, ter horários, né? Como eu vou tratar dessa insônia caso ela venha
a aparecer. Tá? Então, ter uma rotina, começar a nos ordenar em horários. Até esse momento eu vou ouvir, verificar notícias do dia. A partir desse momento aqui é uma refeição mais leve, agora eu vou jantar, agora eu vou conversar com meus pais, agora eu vou conversar com os meus filhos, agora eu vou conversar com o meu companheiro ou companheira, agora eu vou desligar. Tanto que aqui chamam muito a atenção de situações muito corriqueiras, né? De um espaço do jantar, exemplo, com a TV ligada em noticiários, né? Então, os familiares começam a discutir, né? Já não se alimentam bem, já há uma interferência, assim, no sono, né? Então, ter rotina para isso. Evitar sonecas durante o dia. Eu ouvi o outro dia de um senhor que eu achei o máximo, dizer assim, ora, você não conhece o sono da beleza? Eu disse, exatamente, né? Aquele sono. Depois do meio-dia, início da tarde, algum momento da tarde, assim, você tem que ter o seu sono da beleza, né? E ele disse, mas as sonecas, né, repetidas durante o dia não são aconselháveis. Por quê? Porque elas preenchem uma fase do sono e não permitem a fase mais REM, então você não descansa. E quando no horário de dormir, para dormir à noite, né, você não consegue dormir bem. Evite tudo que for muito excitante, ali tendo atividade, mas assim muito estimulante, quer dizer, o café, né, particularmente adoro, o chá preto, refrigerantes. Onde é que já se viu tomar Coca-Cola à noite? Né? Isso não é saudável, né? E em relação a atividades físicas, sempre muito prazerosas, nos dão sempre, toda atividade física, seja ela qual for, quando, né, rotineira e se mantém, ela sempre nos dá sensação de bem-estar, porém há uma parte, assim, de uma indicação, de uma contraindicação médica que não muito próxima a um horário de dormir, ou não uma atividade física mais extenuante, né, que requeira, assim, muito mais força, enfim, em um horário muito próximo ao de dormir, tá? Importantíssimo como uma estratégia não medicamentosa para a insônia, a exposição ao sol. Aliás, importante em todos os aspectos, importantes para a nossa saúde como um todo e para a higiene do sono, né? Uma exposição solar durante o dia, sempre que possível, porque quando dá exposição à luz solar natural, isso aumenta, né? Há, durante essa exposição, a produção de serotonina, que é o hormônio do dia, para a produção da melatonina à noite. E precisamos desse hormônio, melatonina, à noite. Olho nu reconhece a luz natural como que algo alerta e a escuridão como sossego. Então, isso é também pela exposição à luz solar. Aqui também, assim, aquele à parte, né? Paciente nosso idosos, né? Que acompanhamos, que cuidamos, enfim. Sempre que possível, se não em caminhadas longas ou ao ar livre, porque há talvez uma contraindicação, não é permitido naquele momento, mas em uma parte do dia que seja possível essa exposição à luz solar. Tanto que o recomendável é de 15 a 20 minutos. Para essa produção também. Os benefícios de dormir bem. Né? Né? Quando dormimos bem, quando mantemos uma higiene do sono, né? O que nós temos? Um aumento, um nível bom, né, de concentração. Então, nós não dormimos, por exemplo, durante a aula. Né? Vamos estar concentrados. Aumenta, sim, o nosso nível de atenção,
aumenta também a nossa capacidade de tomada de decisão, aumenta o nosso nível de criatividade, aumenta a nossa habilidade social de lidarmos com as coisas, com as outras pessoas, com os fatos, com o estresse rotineiro. Nos dá, sim, todo sono reparador, né, nos dá, sim, uma sensação de bem-estar geral. Quando em situações de insônia e que recorrentes, né, então elas seguem acontecendo, né, que nós temos alterações do humor, então aquele nosso tom, né, aquela questão de estarmos com bem-humorado, ah, que bom humor, hein, ah, é uma pessoa bem-humorada, nossa, é muito mal-humorada, né, é aquelas coisas assim. Então, o que vai nos dar? Alterações aí do humor. Ah, sim, estresse que pode vir a surgir diante de quadros de insônia recorrentes, a raiva aumentada, a impulsividade, né? Podemos nos tornar mais impulsivos, tá? A questão da obesidade, aliás, até muito presente, muito discutida em vários aspectos, né? A questão de o uso, às vezes, para um determinado momento, ficar assim vicioso, né? Só durmo com, né, o uso de. É preocupante isso aí. O que acontece quando um sono bom, né, com o nosso corpo? Dentre todas as coisas boas aí que já falamos. Mas você tem, a importância, aumento da imunidade, pela questão da recuperação fisiológica. Extremamente importante quando do cuidado, você atentar, né, saber, prestar atenção se o teu paciente dormiu bem. Qual é uma das perguntas corriqueiras, né? A senhora, o senhor dormiu bem? O que é? Não acordou. Há um equilíbrio do apetite. O sono reparador, ele nos mantém mais alertas e evita casos de compulsão. Então, o apetite, também fica mais equilibrado. Temos rotina, né? Então, nós equilibramos mais isso aí. A diminuição do nível de estresse, a reposição de hormônios bons, né, que nos ajudam, e a fixação de memórias. As dicas em gerais. Falamos mais aqui dando um reforço, né? Então, evitar substâncias excitantes, né? O café, o chá preto, atividades muito forçosas, né? Observar, dentro do possível, a questão colchão, observar a temperatura, a não prática, assim, de uma atividade física muito mais pesada, né? Que nos exija mais, né? Cuidado com a luz, cuidado com a questões assim, relógios, né? Pessoas que ficam atentas a 5, 10 minutos olhando o relógio, né? Cuidado com a sua alimentação, de ter assim uma alimentação mais leve durante a noite, né? Toda alimentação mais pesada, ela interfere na qualidade do sono. Enfim, aí um reforço, tá? A questão da luz, né? Porque é necessário dormir no escuro. Veja bem o que nos passa naquelas fases do sono, o que diz, né? Quando nos colocamos assim para dormir, né? Em torno de 22 horas, veja bem, o sangue, ele duplica a quantidade de leucócitos, defesas, tá? E a nossa temperatura corporal diminui. E em torno, seguindo aquilo 5, 1 hora, né? 23 horas, cada célula do nosso corpo entra num processo de recuperação. À meia-noite, né, fazendo aqui, está exemplificando das 22, né, em diante, tá? À meia-noite, a consciência já é dominada por sonhos, né?
E o cérebro, claro, está trabalhando, está a mil. 2 horas da manhã, todos os órgãos descansam. E o fígado, ele vai limpando o nosso organismo. 3 horas, a pressão arterial, ela baixa, né? Se, assim, níveis muito mais altos, mas a tendência sempre é diminuição dos níveis pressóricos, da pressão arterial, da respiração, fica mais lenta, mais profunda, né? 4 horas, o cérebro fica com uma quantidade suficiente de sangue, tá? Então, aqui ele começa a acordar. 6 horas, o corpo se prepara para despertar. 7 horas é a hora-chave. O sistema imune começa a defesa do nosso organismo. Vejam, nos lemos da importância de uma qualidade de sono, né? Para isso tudo, enfim, acontecer. Quando dormimos bem, somos mais pacientes, né? Paciência, uma certa serenidade. O dormir bem estimula a socialização, ele diminui, sem dúvida nenhuma, a questão de levarmos a quadros mais depressivos, né? Temos mais qualidade. Ele aumenta a nossa percepção, né? Nos tornando mais alertas, né? Aumenta também reflexos, né? Estamos mais atentos, né? Diminui, sim, a sensibilidade à dor, né? Quando às vezes qualquer coisa nos causa dor, né? Também melhora os níveis de concentração e ajuda no controle do apetite. Em termos incertos, né? Enfim, até a presente data, então o que vamos fazer? Tudo o que já foi colocado, né? Evitar as sonecas, limitarmos as notícias, ter uma rotina regular, nos exercitarmos de alguma forma, não abusarmos de bebidas alcoólicas, exemplo, X bebida para dormir, para conseguir dormir, né? Evitar a luz azul, então já falada, e de uma maneira geral, enquanto assim aqui quer mostrar assim os 10 hábitos que nos levam a uma vida mais saudável, a uma vida mais feliz, mais saudável, né? Termos sim uma hora de exercícios, né? Temos aquele tempo para a prática de atividades físicas, nos hidratarmos com água, líquido suficiente. 3, né? Xícaras de chá, que não chá preto à noite, né? Termos frutas, nos alimentarmos também de frutas, ouvirmos músicas que são mais relaxantes, que são mais animadas, né? Termos 5 refeições diárias distribuídas dia, rirmos, né? Pelo menos 7 minutos, eu passo bastante disso, né? 7 minutos, né? 8 horas de sono. Especialistas dessa área recomendam de 7 a 8 horas diárias, com um nível aceitável de até 6. Menos do que isso é problemático. Lermos um bom livro, estudarmos, né? Termos o hábito da leitura e alguns minutos de reflexão. Reflexão da nossa vida, da nossa saúde, das coisas que nos cercam, de nós, para termos, enfim, aquilo que foi proposto, né? Assim, uma vida mais saudável, temos também uma saúde mental. E como gostamos de deixar uma mensagem, a Josi aqui comigo vai deixar hoje a dela.
pessoal, tudo bem? Então, a reflexão de hoje é uma mensagem que eu peguei, eu vou ler ela aqui para vocês. Um médico sábio falou: o melhor remédio é o amor e o carinho. Alguém perguntou: e se não funcionar? O sábio sorriu e respondeu: aumente a dose. Um beijo para todos vocês. Para todos. Continuem se cuidando e esperamos pela volta em breve. Isso aí.